Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar resolvendo a questão 7 de Física da prova do ITA de 2022 da primeira fase. É uma questão de movimento harmônico simples e massa reduzida. Mas antes de começar a resolver a questão, eu vou falar um pouco sobre massa reduzida, sobre como chegar nessa fórmula e enfim. Mas como pré-requisito vai precisar saber um pouquinho de mecânica lagrangiana. Mas é bem tranquilo, só o que é a Lagrangiana e o que é a equação de Euler-Lagrange, que sabendo só isso fica bem tranquilo. É... Então é isso. Começando, a gente vai falar primeiro sobre dois corpos sob a ação de uma força central. Como assim? Então, vamos supor que eu tenho um corpo de massa m1 e outro corpo de massa m2. Eles estão separados por uma certa distância e por gravitação vai surgir uma força de atração entre esses dois corpos, tá? Um outro exemplo, uma outra situação possível seria pensando uma partícula de carga positiva e uma partícula de carga negativa, também separados por uma distância, e também vai surgir uma força de atração, tá? Uma força central entre esses dois corpos, tá? Uma outra situação, que é a do caso dessa questão, é se eu tiver um corpo aqui de massa m1, outro corpo de massa m2, e eles dessa vez estão separados por uma mola, estão unidos por uma mola, separados por uma distância d. E também vai surgir uma força de atração, no caso a força elástica, uma força central, não necessariamente de atração, né? Perceba que em todas essas situações há em comum entre elas o fato de serem forças conservativas. Então, a força gravitacional, a força eletrostática, a força elástica, são todas conservativas. E o que é uma força conservativa? Uma força conservativa é uma força cujo trabalho não depende da trajetória. Então, é que nem aquela ideia de função de estado em química, sabe? Quando tem uma reação e dependendo do caminho maluco que o gráfico fizer, a variação é sempre a mesma, tipo entalpia. É a mesma ideia. O trabalho não vai depender do trajeto da partícula, tá? E se uma força é conservativa, ela pode ser escrita, pode ser obtida a partir de uma função de energia potencial. Então, uma energia potencial que eu vou chamar de U, e essa energia potencial vai ser igual a isso daqui. Se você não conhece essa expressão, eu recomendo você dar uma procurada. Não que seja extremamente necessário saber isso, até porque não cai, né? Mas para esse vídeo é interessante saber sim. Bom, agora vamos analisar uma situação específica. Então, vamos supor que eu tenho uma reta aqui. E sobre essa reta eu tenho uma origem aqui, né? Uma reta, não uma semi-reta, né? Então, continua para lá, mas tem uma origem aqui. Eu vou estabelecer um sentido, então eu vou dizer que o positivo é para lá, eu vou criar um vetor i, tá? Mas para indicar a direção. Acho que nem vai precisar desse vetor, vou só chamar que o sentido positivo é para cá. E sobre essa reta eu tenho dois pontos. Então, eu tenho um corpo de massa m1 e um corpo de massa M2. E entre eles há uma mola. Então, tem uma mola unindo esses dois corpos. Mola ideal e tudo mais. Bom, eu vou fazer essa linha perpendicular aqui só para estabelecer as distâncias. Então, da origem até o corpo 1, da origem até o corpo 1, o vetor posição do corpo 1, raios, vai ser o vetor R1. Então, R1 é o vetor posição da partícula 1. Então, ele aponta para onde está a partícula. A mesma ideia para o corpo 2. Então, R2.
E eu também é conveniente, né? É definir um vetor R, tal que R é igual a R2 menos R1. Que vetor é esse? É esse daqui, ó. É o que vai. O R menos R1. Então é esse cara aqui. E por que isso? Porque nas fórmulas que a gente vai utilizar, vai aparecer isso. Então, para simplificação, já estou definindo desde já. E quando aparecer, eu só substituo. Ok? Bom, essa mola tem uma constante K, né? Constante elástica. E a força depende da elongação, né? É proporcional. Elongação é a lei de Hooke, tá? Bom, eu também vou definir o vetor posição do centro de massa. Eu não vou desenhar aqui para não ficar tão poluído, mas o centro de massa, o vetor posição, é escrito M1 vezes R1 mais M2 vezes R2, tudo isso dividido pela massa total, M1 mais M2. Ok. E agora a gente vai calcular a lagrangiana disso, né? O que é lagrangiana? É a energia cinética do sistema menos energia potencial, ok? Bem tranquilo. Então, a lagrangiana vai ser a energia cinética da primeira partícula, 1 sobre 2 vezes a massa vezes a velocidade. Velocidade aqui eu vou colocar como a posição e um pontinho para saber para indicar a derivada, então a taxa de variação. Então essa é a velocidade, tá? Então, nossa, ficou muito voando, né? A mesma coisa para o segundo corpo, então 1 sobre 2 M2 R2 ponto, tá? Então já colocamos energia cinética. Agora subtrair energia potencial. A energia potencial ela vai depender do vetor de diferença, né? Porque a energia potencial, no caso da mola, é K delta X quadrado sobre 2. Delta X está relacionado com esse vetor aqui, não é? Então vai depender de R, ok? E R é o módulo desse cara aqui. Então R vai ser igual ao módulo desse vetor, ok? Então é uma função de R. Ok. Então, só que tá meio ruim, né? Porque a nossa lagrangiana ela tá dependendo de três variáveis. Tá dependendo de R1, R2 e R. Tentar reduzir para duas variáveis, talvez? Vamos lá. Aí o que a gente pode fazer? A gente já tem que o centro de massa é dado por isso. E a gente também tem esse vetor que a gente definiu. Então vai ser uma boa ideia tentar utilizar essa relação. Okay? Porque afinal esse vetor aqui já está aqui dentro. Então vamos tentar. Vamos fazer o seguinte: R é igual. Vamos separar isso daqui. Eu vou chamar a massa total de emissão. Tá? Então vai ficar M1 sobre emissão vezes R1 mais M2 sobre emissão vezes R2. Tá? R2 eu já vou substituir pela aquela expressão, então R vai ser igual a R2 menos R1. Isso é equivalente a dizer que R2 vai ser a soma, né? R mais R1. Ixi, travou aí. R mais R1. Então eu vou substituir isso aqui. Então fica aqui o Rzão vai ser igual a M1 sobre M, R1, mais, agora muda, né? Vai ficar M2 sobre M, que vai multiplicar quem? O R. Mais, de novo, M2 sobre N, que multiplica quem? O R1. R1. Ok? Dá para colocar o R1 em evidência, então vai ficar aqui Rzão. Vai ser menos, já vou passar esse cara para o outro lado, menos M2 sobre N, vezes o R, vai ser igual a R1, que multiplica N1 mais M2 sobre M. Mas M1 mais M2 é a mesma coisa que M, né? A gente disse isso aqui em cima. Então isso daqui vai dar 1. Então, a gente chegou nessa expressão para R1. E perceba que como o sinal está invertido, esse daqui está positivo, esse daqui está negativo, se a gente fizer isso com o R2, a gente vai obter
ou ao contrário, né? Vai trocar o sinal aqui e aqui vai ficar M1. Então, analogamente, R mais M1 sobre M vezes o R vai ser igual a R2, ok? Então, a gente tem essa expressão para R1 e R2. Em termos de quem? Em termos de Rzão e R, que é o vetor dessa diferença aqui. Então, substituindo no nosso lagrangiano, a gente obtém, lembrando que nosso lagrangiano é L vai ser igual a 1 sobre 2 M1 R1, ponto, aqui é quadrado, eu coloquei o quadrado? Nossa, faltou o quadrado aqui, ó. Energia cinética, né? 1 sobre 2 mv quadrado, faltou o quadrado ali. Aqui, mais 1 sobre 2 m2 r2 ponto quadrado menos u em r. Então, o lagrangiano vai ser igual, substituindo ali, a gente vai obter. Eu já vou substituir porque vai ficar um monte de produtos notáveis, essa parte é bem simples, se você tiver interesse, resolve aí. Mas eu vou colocar já depois da faturação e tudo mais. Vai ficar 1 sobre 2 M1 mais M2, que multiplica R ponto quadrado, mais 1 sobre 2 vezes M1 mais M2, M1 vezes M2, sobre M1 mais M2, que multiplica R ponto quadrado, menos a potencial, que depende de R. Tá? Perceba que aqui é a massa total, e aqui também aparece massa total. Então, esse aqui é o lagrangiano, vai ser igual a 1 sobre 2, massa total, velocidade ao quadrado do centro de massa, mais 1 sobre 2, que multiplica massa 1 vezes a massa 2, dividido pela massa total, vezes R ponto, quadrado, menos U de R. Perceba agora que esse termo aqui, ó, esse termo, tem unidade de energia. Perceba, 1 sobre 2 é constante. Massa por massa dividido por massa vai ficar massa. Massa vezes velocidade ao quadrado. E o que é a energia cinética? 1 sobre 2, daí tem a massa e aí já tem a velocidade ao quadrado. É exatamente isso. Então, é conveniente definir um negócio chamado massa reduzida, que a gente representa pela letra grega mi, tá? O significado físico dela é mais por conveniência, tá? Ela não existe. É mais a gente define ela assim para facilitar as contas. E é bem interessante, é bem comum isso na física, tá? Então, e como que ela é definida? Ela é definida justamente pelo esse termo aqui. Então, mi vai ser igual a m1 vezes m2 sobre m1 mais m2, a massa total, né? Então, isso é o que a gente chama de massa reduzida. Vai ficar mais claro por que ela é útil mais para frente, ok? Bom, então a gente pode reescrever o nosso lagrangiano de outra forma. Então, agora com a massa reduzida, o lagrangiano vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a massa total, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais 1 sobre 2 massa reduzida vezes a velocidade ao quadrado, menos U de R, tá? Essa velocidade já pode ter notado que é a velocidade com que isso daqui está se separando, está se aproximando. É a velocidade de compressão ou extensão. Porque R, o módulo de R é justamente essa distância, tá? Então, a variação dessa distância é a velocidade. Então, a gente está vendo... então, esse termo aqui se refere ao quadrado dessa velocidade, de extensão e compressão. Esse termo aqui, esse r ponto quadrado, já é a velocidade ao quadrado do centro de massa, tá? Então, o centro de massa, que vai estar por aqui, assim,
ou ele vai variar, né, de posição, mas digamos que ele está por aqui. No caso, está mais para cá no exercício, né, que a gente ainda não começou, por causa que aqui é 2m, né, mas a gente ainda não está no exercício. Mas esse centro de massa ele está aqui para o meio, né, e ele tem uma velocidade, e essa é o quadrado dessa velocidade que a gente está falando aqui, ok? E agora a gente aplica a equação de Euler-Lagrange. Se você faz Lagrangiano, você já faz pensando em usar a equação de Euler-Lagrange, né? Meio óbvio. Então, e qual que é a equação de Euler-Lagrange? É o seguinte: derivada parcial do Lagrangiano, não, olha lá. Derivada parcial do Lagrangiano em relação à coordenada generalizada, menos derivada temporal da derivada parcial do Lagrangiano em relação a QI ponto, vai ser igual a zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange. Aplicando aqui, ó, no caso, o nosso Q está sendo o R, né? Só que vai ter dois lagrangianos. Como assim? A gente pode dividir nosso lagrangiano em dois. Um em Rzão e outro em Rzinho, tá? Porque essa parte toda diz respeito à extensão e compressão. Ó, esse daqui diz respeito à extensão e compressão da mola, a energia potencial elástica. E esse daqui é a extensão e compressão, né? A energia cinética desse movimento. Enquanto esse primeiro termo aqui, ele diz respeito só ao centro de massa, ok? Então a gente consegue dividir em dois lagrangianos. Esse primeiro vai ser o lagrangiano do centro de massa, eu vou denotar assim. Ou melhor, assim fica muito difícil, vou colocar CG, fica mais fácil de escrever. E esse daqui vai ser o lagrangiano, eu vou chamar de relativo, tá? Então, em primeiro momento, utilizando o lagrangiano relativo, pode ser o relativo primeiro, fazer o CG primeiro, já seguir na ordem, né? Utilizando o lagrangiano do centro de gravidade, esse primeiro termo aqui é zero, porque não tem R ponto, né? Porque só tem R ponto, não tem o R normal, então isso daqui fica zero. Mas tem o R ponto. Então, se você derivar isso daqui em relação a R ponto, esse 2 cai, cancela com esse 2, vai ficar MR ponto, né? E ainda tem uma derivada temporal, então vai aparecer outro ponto aqui, de outra derivada, ok? E isso vai ser igual a zero. Então, isso daqui vai implicar que MR ponto vai ser igual a zero. Então, massa vezes aceleração é zero, então a aceleração é nula, porque a massa não é nula, então a velocidade é constante. Então isso implica que a velocidade do centro de massa vai ser constante, tá? Agora, utilizando agora o lagrangiano relativo. Esse termo aqui só vai aparecer na potencial. Mas como a gente ainda não expressou nada da potencial, vai ser o gradiente, né? O vetor gradiente. Então, menos, porque é por causa do sinal, menos o vetor gradiente, U de R, vai ser igual, porque agora passando esse daqui para cá, derivada é a mesma ideia desse daqui, né? Derivada em Q ponto, em R ponto, vai ficar, cai esse 2 para lá, cancela com aquele, fica mi R ponto. Deriva temporalmente, deriva em relação ao tempo, mesma coisa. Percebe? É a lei de Newton, né? Então, força, né? Potencial, a gente viu isso no começo, é uma força conservativa, né? Se a força é conservativa, ela pode ser escrita na forma de potencial. Isso daqui é a mesma coisa que escrever que menos U é igual a F, ok? Menos gradiente U é igual a F, tá? Então, força é igual a força. Aqui, força é zero, então a velocidade é constante. Ok? A gente chegou nisso. Agora, se você for ver a questão lá em cima, ela fala sobre o período. Então, vamos investigar um pouco sobre o período. A gente tem dois movimentos, né? Quando a gente dividiu o nosso Lagrangiano em Lagrangiano do centro de massa e Lagrangiano relativo, a gente separou o problema em dois outros problemas, dois problemas menores.
O, o primeiro problema é o do centro de gravidade, né? O centro de massa. O que está acontecendo com ele? Ele só está indo para frente em um movimento retilíneo uniforme. Ele só está indo reto. Esse é a primeira coisa que está acontecendo. Esse é o primeiro problema. O segundo já diz respeito à mola, né? A oscilação da mola. Então a mola está fazendo um MHS, tá? Ó, se você for ver a equação, é uma equação para o MHS, tá? Porque esse cara aqui é a derivada da potencial. Então, potencial K delta x quadrado sobre 2. Você deriva isso, fica com menos ali, fica menos K delta x. Essa é a força, tá? Força igual a força, passa esse μ para lá, divide por μ, vai ser igual a R ponto ponto. Isso caracteriza um MHS, ok? A gente tem aceleração é igual a menos kμ x. Isso daqui lembra o MHS, é do MHS, ok? Aqui, colocar x ponto ponto, né? Então, a equação que descreve a oscilação do sistema vem disso daqui. É essa daqui, ó, ok? Que vem disso daqui. Então a gente tem dois problemas. Um que é o centro de massa andando para frente, movimento retilíneo uniforme, e o outro que é o MHS da mola. Ok? Não faz sentido a gente falar de período de movimento retilíneo uniforme, porque não tem período, não tem oscilação. Mas do MHS tem, né? Óbvio. Então, para falar sobre o período, a gente vai ter que utilizar essa segunda equação. O período vai ser igual a 2π raiz da massa, né? No caso, a massa reduzida, dividido por K, ok? Então, o período da oscilação vai ser dado por isso. O M ali troca pelo μ, ok? E essa relação aqui a gente vai estar usando para resolver o problema do ITA, tá? E mais uma ideia que eu vou falar agora. Então, vamos resolver a questão. Então, primeiro ler a questão, né? Subir lá em cima, pleonasmo. Questão 7. No laboratório de mecânica, carrinhos de massa m e 2m são unidos por uma mola elástica ideal e oscilam livremente em um plano liso com período t. A seguir, o sistema é comprimido contra uma parede por uma força F sobre a massa m, conforme ilustra a figura abaixo. Nessa situação, a mola é sujeita a uma compressão L com respeito ao seu comprimento natural. Em determinado instante, a massa m é liberada e o sistema entra em movimento. Assinale a alternativa que contém a máxima velocidade atingida pelo centro de massa no movimento subsequente. Ok, então ele quer saber a velocidade máxima do centro de massa desse sistema aqui. Eu vou redesenhar esse sistema. Então, tá aqui a parede, o chão, né? O carrinho aqui, 2m, a mola aqui e o outro carrinho. E inicialmente tem uma força F. Ok, ele fala que o período é T e inicialmente está uma deformação L. Opa. O comprimento natural, vamos dizer que era aqui, a mola o comprimento inteiro, e aqui a variação L, né? Ok. Perceba que é a mesma ideia que a gente estava trabalhando, porque a gente tem um corpo, uma mola, um corpo, e tem uma força central entre esses dois corpos, que é a força elástica, ok? Então vai valer todas as relações que a gente encontrou até agora. Então vale que 2m mais m r ponto é igual a zero. O que é isso que eu escrevi aqui? Massa total, aceleração igual a zero. É essa equação aqui, ó. Massa total, aceleração do centro de massa igual a zero. É isso que eu escrevi aqui. Ou seja, isso aqui vai dar 3m, né? Mas enfim, o mais importante dessa equação aqui é que a velocidade do centro de massa é constante. Então foi meio esquisito ele pedir a máxima velocidade do centro de massa, sendo que a velocidade é constante, ok? Mas a máxima vai ser qualquer uma, né? Porque é constante. Ok. E também vai valer a outra equação, que diz que μ
vezes R ponto ponto vai ser igual a menos gradiente de U, tá? E isso, como é força elástica, vai ser menos K ΔX, que ΔX é a variação, e também vale o que a gente acabou de ver do período, 2π raiz de μ sobre K, ok? Então vamos trabalhar com essa parte do período. Então isso implica que o período vai ser igual a 2π, que multiplica a raiz de μ. Quem que é μ? μ vai ser igual a massa 1, que é 2m, vezes a massa 2, que é m, dividido pela soma das massas, que é 3m. Então, corta m com m, fica 2m sobre 3. Isso é o μ. Então, jogando para esse cara aqui, vai ficar que 2m sobre 3 vezes k. Ok? E o que ele pede mesmo? Ele pede a velocidade do centro de massa. Ok. A velocidade do centro de massa é constante, mas vamos pensar o seguinte. Quando o carrinho é solto, então, vou desenhar uma bolinha, né? Quando o carrinho é solto, existe uma força elástica empurrando para cá e uma força elástica empurrando para cá. Só que esse cara está encostado na parede. Então ele fica imóvel, porque ele está sendo empurrado para a parede. Mas não tem como ele atravessar a parede. Tem uma força de reação aqui, ok? Então a única partícula que vai se mover é esse camarada aqui. É o bloco 2, tá? Então esse cara se move com uma velocidade R2 ponto, tá? Que vai variar, porque tem uma força, tem uma aceleração. E a energia... Não, antes da energia, desculpa. Ó, a energia inicial, quando estava totalmente comprimida, era a energia elástica, que era constante elástica, que multiplica a deformação dividido por 2. Quem que era a deformação? Era o L quadrado, tá? Essa é a energia inicial e, portanto, é a energia do sistema, porque não tem nenhuma perda para o ambiente, tá? Não tem atrito, vento, essas coisas. Não tem. É a energia conservada, tá? E quando a mola empurra, esse corpo ele vai se transladar para a direita, tá? E aí está se transladando, transladando, chega um ponto específico, no comprimento natural da mola, L natural, é o comprimento natural da mola, que como que está a velocidade dele? Ó, pensa, se esticar mais um pouquinho depois do comprimento natural, por menor que seja, fique maior do que um L maior do que o L natural, automaticamente, imediatamente, ao mesmo tempo, vai surgir uma força de sentido de voltar, de juntar mais ainda as duas, segurar, impedir que continue expandindo. Uma força de restauração, no sentido oposto à velocidade. Então vai ter uma desaceleração, tá? Então nesse ponto aqui, a velocidade é máxima, ok? Então, por causa disso, por causa de se for mais um pouco, vai surgir uma força que não estava presente antes, estava no sentido a favor, agora vai surgir no sentido contra, ela inverte o sentido, tá? A força estava lá, mas no sentido acompanhando a velocidade, empurrando cada vez mais o corpo 2. Passou, chegou no comprimento natural, é nula. Passou só um pouquinho, já é oposta. Então vai ter uma desaceleração, a velocidade não é máxima. Ela vai ser máxima no comprimento natural. Ok? Então, nesse ponto, não vai ter energia
potencial elástica. Por quê? Porque eu disse que é nulo a força elástica. É no ponto que ela inverte de sentido. Ela estava a favor da velocidade, empurrando cada vez mais. Nesse ponto do comprimento natural, ela fica nula. O comprimento natural, então a deformação é zero. Então a força é nula. Então a potencial também vai ser nula. Então a única contribuição para a energia é a mecânica, que no caso é a cinética, que vai ser igual a 1 sobre 2 M2, porque esse cara está parado. Ó, a energia cinética, ó, vamos passo a passo. Cinética, vai ser só a cinética, né? Que vai ser igual a cinética do 1 mais a cinética do 2. Mas o 1 está parado, tem velocidade zero. Então, a cinética do 1 é zero. Então, a energia total vai ser 1 sobre 2 vezes a massa do 2 vezes a velocidade ao quadrado do 2. E isso, como energia total, vai ser igual à inicial, que vai ser 1 sobre 2, que multiplica K, que multiplica L quadrado. Manipulando essa relação, a gente chega que R2 ao quadrado vai ser igual a K sobre M2, K sobre M2, vezes o L quadrado, tá? Que é a mesma coisa. O M2, por isso que eu confundi. Aqui já não é mais 1 e 2, né? A gente chama de M, tá? Tá na questão. Aqui, ó. M. Por isso que eu confundi aqui. K sobre N, L quadrado. Isso vai implicar que R2 vai ser igual a L vezes raiz de K sobre N. Tá? Só que lá em cima, a gente disse que o centro de massa, que é o que a gente está interessado, a gente está na velocidade dele, mas a posição do centro de massa é dada por a massa do primeiro, que é 2m, vezes a posição do primeiro, mais a massa do segundo, vezes a posição do segundo. Tudo isso dividido pela massa total, que é 3m. Corta m e m, e o outro m, então vai ficar que 2r1 mais r2 dividido por 3 é a posição do centro de massa. Se a gente derivar isso, a gente chega que a velocidade do centro de massa é 2r1 ponto, duas vezes a velocidade do primeiro, mais a velocidade do segundo, tudo isso dividido por 3. Nesse ponto aqui, a velocidade do primeiro é nula, então aqui fica zero. Então a gente chega que nesse ponto a velocidade do centro de massa vai ser igual à velocidade do segundo. Opa, aqui faltou um ponto. Velocidade do segundo dividido por 3. Então a gente está interessado nisso daqui. Essa é a resposta do nosso exercício. Mas a gente tem que encontrar agora R2 ponto, tá? Que é... Ó, aqui faltou o ponto. Aí. Que é o que a gente encontrou aqui. Então, só que dividido por 3. Então R ponto vai ser igual a L sobre 3 vezes raiz de K sobre M. Ok? Só que quem que é K? A gente consegue encontrar K utilizando o período. E o enunciado deu o período, né? Ele falou que o período é T. Então a gente pode usar essa expressão aqui. É 2π, 2m, 3K. Então, o período é igual a 2π, 2m, 3K. É isso, né? Isso. É. Então, agora isolando K, a gente fica aqui. Raiz de 3K é igual a 2π sobre T vezes raiz de 2m. Eleva tudo ao quadrado. Passa o 3 dividindo. E agora substitui nessa relação aqui. A gente chega aqui. R ponto vai ser igual a L sobre 3 vezes raiz de... Esse quadrado aqui sai, então, vezes 2π sobre T vezes raiz, esse M é maiúsculo, né? De 2m sobre 3m
corta, corta, R ponto é igual a π vezes L sobre T. Vou colocar esse 2 sobre 3 para dentro da raiz, porque nos itens da questão está dentro. Então vai ficar raiz 2 raiz de 2 é raiz de 8. 3 raiz de 3 é raiz de 27. Então essa é a resposta do exercício da questão 7 de Física do ITA 2022. Gabarito letra E. PLT 8 sobre 27. Gabarito letra E. Então é isso. Espero que tenha gostado. Foi meio, acho que enrolado e tal, mas eu acho que deu para falar bastante coisinha. Mas é bem tranquilo até. No dia da prova eu não soube resolver isso, porque eu não conhecia sobre massa generalizada. Cheguei em casa, eu sei que dá para fazer pelo Lagrangiano. Fiquei tentando assim. Daí eu pesquisei, encontrei que existe massa generalizada. É um truque interessante, dá para resolver as questões mais rápido. Óbvio que não dava para fazer isso no meio da prova, então foi uma questão que eu pulei e fui fazer as outras. Então é isso. Espero que tenham gostado. Valeu!